Pessoal, meu nome é William, e hoje a gente vai fazer esse problema muito conhecido aí chamado Celsius para Fahrenheit. Bom, como todos sabem aí, são duas temperaturas muito usadas aí no mundo. Para quem não conhece, aqui no Brasil a gente usa muito Celsius, né, a temperatura Celsius, principalmente para marcar aí a temperatura de líquidos para ebulição e para congelamento de líquidos, né? E o Fahrenheit, ele é uma escala diferente, que é utilizado muito em países britânicos, né? Ele é uma escala onde o ponto de congelamento da água é de 32 graus e o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Então, por isso que a gente tem nessa figura aí uma comparação das duas escalas, né? Então, onde 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit, então é aí onde que a água faz ebulição, né? E a água congela, a temperatura de congelamento da água em Celsius é 0 graus, e onde Fahrenheit é 32. Então essa informação é muito importante para a gente codificar isso em um programa. Né? Então o que nesse vídeo faremos? Fazer uma função em Java que converte Celsius Fahrenheit e usar essa função no nosso função principal, que é o main, beleza? Bom, então vamos lá no Java. Então aqui eu estou no ambiente NetBeans, mas poderia ser qualquer outro, ok? Vou apagar esses comentários aqui em cima. Então aqui eu tenho uma classe aí chamada Celsius Fahrenheit, né? E o método main, a função main principal, que então não está vazia até o momento. Então vamos implementar uma função que faz essa conversão. Então eu vou colocar aqui, eu vou receber uma informação double, quer dizer, eu quero que ele converta o Fahrenheit num número decimal e ele vou passar o número decimal para ele. Então, eu vou chamar conversão Celsius Fahrenheit. Fahrenheit é um tanto difícil de digitar, né, porque tem esse H aí, enfim, atrapalha, né? Beleza? Então eu vou receber um número com um parâmetro, um número decimal, e eu quero retornar outro número decimal convertido em Fahrenheit, tá? Agora voltando um pouco na lógica aí, né? A lógica sempre vem atrás do nosso código. Bom, olhando essa escala aqui, como a gente faria a conversão entre Celsius e Fahrenheit? Basicamente a fórmula é o seguinte. Para fazer a conversão, eu preciso ter uma temperatura C, né, qualquer uma que eu quero receber como parâmetro. E aí, matematicamente falando, eu tenho que remover Celsius menos a temperatura que é a padrão, que eu quero, no caso aqui é o zero, né? A zero é a temperatura onde a água é congelada, né? Então, é uma regra de 3, basicamente. Então, eu vou pegar qualquer temperatura aqui no meio, seja aqui no meio, em qualquer lugar aqui, e fazer a diferença com a temperatura inicial, que é 0, sobre a temperatura máxima que a gente tem, que é 100, menos 0, que é a temperatura de congelamento. Beleza? Então, essa é um lado da equação. Tá, para converter isso em Fahrenheit, o que a gente tem que fazer? Tem que igualar ela com uma temperatura F, né? Reduzir esse F por 32, que é a mesma coisa ali, é a temperatura de congelamento, certo? Então F menos 32, sobre 212 menos 32. Né? Por que 212? 212 é a temperatura que a gente tem ali em cima de ebulição da água, certo? Em Fahrenheit. Então, basicamente, é essa formulinha aí que muita gente, né, decora, mas só estou explicando como chegar nela. Então, se a gente for tirando as diferenças, aqui C menos 0 vai ser C, então não muda, e C menos 0 vai ser 100, também não muda. E por outro lado, aqui F menos 32 é o que a gente quer descobrir, sobre 212 menos 32, nós temos que 180. Beleza? Bom,
Então, basicamente, essa é a nossa formulinha. Tá? Dá para simplificar? Daria. Eu consigo dividir isso daqui por ambos, ambos denominadores eu consigo dividir por 20, né? Então 100 dividido por 20 vai dar 5, certo? E 180 dividido por 20, e aí para tirar a dúvida na calculadora, vamos lá, 180 dividido por 20, 9. Então, ambos denominadores eu dividi por 20. E aí temos a nossa famosa formulinha aí, que é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Essa formulinha que você decora lá no ensino médio ou no ensino fundamental, que você usa o resto da sua vida e você decora isso, mas não sabe como que chega nisso, né? Então, se por exemplo aparecer uma temperatura nova lá, muita gente não sabe como chegar nela a partir do Celsius. Então, basicamente é isso. É só tomar algumas referências aí na escala da temperatura que você obtém a formulinha facilmente na conversão. Isso serve para Fahrenheit, tem a temperatura Kelvin, tem outras temperaturas aí pelo redor do mundo, né? Mas vamos focar aqui no Celsius para Fahrenheit, beleza? Bom, ok, então essa temperatura Celsius aqui a gente vai ter como parâmetro lá na nossa função que a gente mostrou no código, certo? Então a gente tem que isolar o Fahrenheit, ok? Bom, como fazer isso aí, né? Então, usando novamente a regra de 3, eu tenho que multiplicar esse numerador por esse denominador, né? Então, basicamente, é passar o que estava dividindo, ele vai multiplicando para o outro lado. Então, se a gente fizer isso, eu vou tirar aqui o denominador e vou passar aqui multiplicando, certo? Beleza? E outra coisa também, como eu quero isolar o F desse lado e deixar ele sozinho, se aqui ele está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando, certo? Então, uma vez que a gente tem o Celsius, basicamente a gente usa essa formulinha para Fahrenheit e retorna essa conta toda aqui que a gente está mostrando, que é 9 vezes C sobre 5 mais 32. E vale observar que, bom, aí, enfim, multiplicação e divisão tem a mesma prioridade aí na operação matemática. Beleza? E aqui você consegue converter para o outro lado, deixar F igual e deixar facilmente visível, que é essa forma. Beleza? Então, tá vendo? Código não é muito difícil. O difícil é o que vem antes, que é a lógica. Uma vez que você tem aí todo um entendimento da sua lógica e você consegue fazer ela de uma forma, né, mais simples, você consegue codificar muito mais fácil. Então imagine fazer toda essa operação aqui no código só para chegar nessa fórmula. Basicamente, né, uma vez que você tem toda essa fórmula aí que a gente acabou de fazer, é só implementar no código. Então vamos lá. A gente tem aqui conversão de Celsius para Fahrenheit, como a gente viu, basicamente você poderia fazer uma variável f que recebe aquilo, que é 9 vezes, aqui é Celsius, né? Então vou transformar o número para Celsius, ou melhor, C. 9 vezes C dividido por 5 mais 32. E retornar f. Bom, é isso, né, o que a gente faria no código. Bom, daria para reduzir isso mais. Essa variável aqui, ela simplesmente está recebendo e retornando. Então, eu posso simplesmente retornar a função inteira, calcular isso primeiro, quer dizer, nosso Java vai calcular e retornar esse valor como retorno da função. E aí temos somente uma linha de código. Olha que impressionante. Beleza? Bom, aqui no programa principal, na função principal main, a gente vai criar um leitor, né, para obter os dados do usuário, certo? E aí, para isso funcionar, eu preciso importar aqui o scanner. Beleza? Bom, aí eu vou pedir para o usuário digitar um número, digite um número em Celsius. E aí ele vai Celsius e
digitar esse número para mim, guardar na variável Celsius. Bom, e aí o que a gente pode fazer é imprimir o resultado da função conversão Celsius para Fahrenheit. Então, o Systemout.println, para quem não sabe, ele imprime na tela, e o que eu quero imprimir na tela é o resultado dessa função aqui, jogando o número que o usuário acabou de digitar. Então, eu vou jogar aqui o número Celsius. Então, o Celsius está indo como parâmetro, ele aqui no programa, na função principal ele chama Celsius, mas lá na função ele vai se transformar como C, né? O valor dele é copiado para essa variável. Eu vou fazer essa conta primeiro, retornar o valor dele convertido e imprimir na tela. Quer dizer, o que isso retornar, vai retornar o valor convertido e imprimir na tela para o usuário. Então, e aí você pode até colocar o número convertido em Fahrenheit aí ele vai aparecer aqui embaixo. Vamos testar? Então, vou executar esse arquivo aqui. Beleza? Bom, aí apareceu o console para nós digitarmos o número em Celsius. Então, suponha ali que eu quero 0 graus Celsius. Quanto daria em Fahrenheit? 32, que é justamente o que a gente viu lá na nossa formulinha, né? Aqui, ó, o 32 como ponto de congelamento da água. Beleza? Vamos voltar de novo e fazer um novo teste. Se eu 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit, que também bate aqui com nossa formulinha. Então, assim, se bateu o 0 e bateu o 212, automaticamente os outros também irão bater. Então, por exemplo, 25 graus, que é a temperatura no ambiente agradável, daria 77 Fahrenheit. Se fosse lá, por exemplo, 44 graus, seria 111 Fahrenheit, ponto 2. Beleza? Então, por isso que foi importante ter colocado aí o double, porque a temperatura não necessariamente é inteira, é um número inteiro, né? Então, sempre tem a parte decimal. Beleza, pessoal? Bom, eu espero ter ajudado vocês aí, tem esclarecido um pouco melhor esse tipo de conversão entre temperaturas, né? Não deixe de curtir, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo, é só clicar em curtir, é um clique só. E também, se você não assina, assina o nosso canal do Código, que aí toda semana estamos publicando aí vídeos ou material de aprendizado, enfim, tudo que for ajudar você aí, estudante de programação. Beleza? Um forte abraço aí, até o próximo vídeo, valeu!